Olá, eu sou Michel de Siqueira, sócio proprietário do escritório Siqueira e Tavares Advogados Associados, e hoje eu estou recebendo o Neto Mira, que é o consultor ambiental da Etos Ambiental. Hoje a gente quer falar a respeito de algumas mudanças nas legislações ambientais, algumas mudanças do ponto de vista jurídico e do ponto de vista técnico. E aí, Neto, tudo bem? Obrigado por estar aqui no escritório, recebendo, para a gente conversar com o nosso público, né? Michel, é um prazer estar do seu lado, é um prazer estar tendo essa oportunidade de gravar com você sobre um assunto de alta relevância que é meio ambiente. Fruto dessa conversa, né, será as novidades que a nova legislação ambiental está trazendo com relação às ocupações em áreas de preservação permanente. São áreas que até então possuía um certo rigor para poder estar se instalando. Normalmente essas áreas existiam apenas 3 modos de você poder se instalar nela: interesse social, baixo impacto ou de utilidade pública. Hoje a gente vamos perceber aqui que com a nova legislação o município vai poder fazer atribuições para a ocupação dessas áreas. Ok. Bom, a lei que alterou é aquela lei 14.285 do finalzinho de 2021, né? De exato. dezembro de 2021. E ela trouxe um alinhamento com a lei de uso e parcelamento do solo, que é a 6766. Perfeito. E alterou a 12.651, que é o Código Florestal, correto? Perfeito. E ela Michel. trouxe o quê? Ela trouxe alguns conceitos e definições do que é uma área de ocupação antrópica, é isso? Isso, Michel. Na verdade, desde a criação da 6766, que se parte do ano de 1979, ela já possuía nos seus artigos a colocação de 15 metros de ocupação dessas áreas de preservação permanente. Em 1981, a Lei 6938, que é conhecida como a Política Nacional de Meio Ambiente, trouxe a definição da APP para um mínimo de 30 metros, com pouquíssimas exceções para se poder ocupá-la. Toda essa diferença de legislação de 1979 com 1981 criou-se um entendimento confuso de onde e como poderemos estar ocupando essas áreas de preservação permanente. Normalmente, a área de preservação permanente ela é lideira a cursos de água, justamente a função de proteger contra assoreamentos e também contra riscos de segurança com as edificações. Porém, a Lei 14.285, de 29 de dezembro de 2021, ela traz a possibilidade do município poder legislar sobre em áreas consolidadas. O que seria áreas consolidadas? Foi bom você ter falado a respeito dessa divergência que existia nas legislações, né? Essa lei, a 12.651, que é o Código Florestal, né? Para o amigo que está assistindo, para a amiga que está assistindo, às vezes não tem tanto conhecimento. Ela é conhecida como Código Florestal, né? Exato. E ela definia também como 30 metros a área de APP, a chamada APP, né? Área de Preservação Permanente, sigla APP. Certo. Agora, essa lei agora recente, ela veio tanto dar uma definição do que é uma ocupação antrópica consolidada em área urbana. O que é ocupação antrópica consolidada? A própria lei agora atual, vigente, ela veio definir o que vem a ser uma ocupação antrópica consolidada. Em caso de área urbana, já tem um sistema viário, iluminação pública, taxa de recolhimentos. Quais outros requisitos? Rede de esgoto, rede de água, rede elétrica, pavimentação, todos os aspectos e infraestruturas urbanas que permitem o uso e ocupação dessa área. Desta forma, essa área torna-se consolidada, ou seja, já está ocupada pela questão antrópica. Então, essa lei que a gente está comentando aqui, que teve a alteração da 12.651, que é o Código Florestal, ela veio trazer também uma pacificação no tema, né, para tentar organizar a situação. Porque a 6766 ela falava de uma distância ao longo de cursos d'água, né? 15 metros. 15 metros. A 12.651 mantém os 30 metros, só que existe uma situação que a gente não pode negar, que é o cidadão que já tem uma ocupação de uma área, já tem um imóvel, já tem uma casa, um prédio construído a menos de 30 metros. Então, quer dizer, ele está de forma irregular ou de forma ilegal, ou tenha um lote ou alguma coisa assim também que já existe, já está antropizado, né? Já está consolidado.
e ele não conseguia usar, não tinha instrumento legalizado ali para dar amparo para ele, correto, né? Correto, Michel. Uma situação que a gente vivencia muito no dia a dia faz jus do que você disse, né? Proprietários de áreas, principalmente em áreas urbanas, e ocupando 10, 15 metros de APP, de área de preservação permanente, e não estando regularizado frente à legislação ambiental. Ou seja, fica-se na cabeça a possível ação de recuperação dessa área, trazendo prejuízos, inclusive com demolições dessas áreas. O fato dessa ocupação não estar regulamentada. Diante disso, nasceu-se a necessidade de vir um tema jurídico, uma legislação jurídica, que pacificasse toda essa história perante 6766, com 15 metros, perante o Código Florestal, com 30 metros. Então eu acho, na minha opinião, Michel, que essa lei será de muito bom uso, desde que os municípios tenham ética e ciência para usá-la. Isso é importante falar, porque essa lei, pelo que a gente está estudando, né, ela definiu, ela incumbiu, ela delegou ao município, através do seu plano diretor, enfim, dos seus conselhos ambientais, a definir uma política urbana, né, e definir a área de APP, correto? Correto. Até o limite, a distância, não é isso? Correto, Michel. No meu ver, como técnico, o município que tem interesse de melhorar a visão legislativa do seu município perante essas áreas de preservação permanente, eu recomendo um estudo, antes de mais nada, sobre esses cursos d'águas e demarcar situações que possam ser de risco e de segurança a favor da edificação. Sim. Em que sentido? Por exemplo, há casos que mesmo com 3, 4 metros ou 10 metros de afastamento, você tenha um risco geológico ou um assoreamento que impeça, mesmo por poder municipal, essa ocupação na questão de segurança. Tá. Então, nesse ponto que eu acho muito interessante que o município, antes de tudo, estabeleça um estudo e, ouvidos os seus o Conselho Municipal, o Conselho de Defesa Municipal, que é o CODEMA, possam formular essa legislação de forma que fique bom para quem está ocupando e fique seguro para quem está morando. Não implicando necessariamente você aproximar a sua residência 2, 1 metros do curso de água, e sim dentro de um espaço que lhe seja seguro. Ótimo. Bom, de todo modo, o tema é instigante, ele vai trazer uma melhoria social enorme, né? Ela vai trazer regularizações também para propriedades que estavam aí, de repente, irregulares ou ilegais, e também lotes, né? De repente a pessoa, eu já escutei muitas vezes a pessoa falando assim, autoridades até ambientais falando que, mas lá tem um lote, mas não tem nada construído, então não é ocupação antrópica. Hoje essa legislação aqui parece que ela já considera ocupação antrópica desde que tenha esses requisitos formados, né? É importante a gente colocar aqui, ó, a gente vai colocar na tela para você estar assistindo quais são os requisitos para você não perder nenhuma informação, e isso é de muita relevância, né, Neto? Correto, Michel. Se quiser acrescentar alguma coisa... Só vou reforçar, né, o que você já deixou claro, que cabe ao município, a partir da Lei 14.285, de 29 de dezembro de 2021, legislar sobre a sua área urbana no quesito área de preservação permanente. No mais, qualquer dúvida, tanto o Michel como eu na Etos Ambiental, Engenharia e Arquitetura, estamos dispostos a lhe ajudar. Ok. Você que chegou até o final desse vídeo, obrigado, curta, compartilhe e estamos sempre à disposição. Tenha um bom dia, uma boa noite, Deus te abençoe.